Se você já se perguntou até onde alguém iria por dinheiro, ou se o amor pode nascer das circunstâncias mais improváveis, essa história vai te surpreender. Fique até o final, porque a reviravolta que acontece vai mudar tudo o que você pensava sobre esta família. O que você está prestes a ouvir aconteceu em São Paulo, numa das famílias mais ricas do Brasil, e envolve um segredo guardado por mais de 20 anos. Rodrigo Alvarenga estava parado diante das enormes janelas do seu escritório no Quararrícero 7º andar do edifício Copacabana, observando a movimentação frenética da Avenida Paulista lá embaixo. Aos 35 anos, ele comandava o maior império imobiliário do país, com mais de 200 empreendimentos espalhados por todo o Brasil. Suas mãos, sempre firmes durante as negociações mais tensas, tremiam ligeiramente enquanto segurava o documento que havia acabado de receber. Senhor Alvarenga. A voz do advogado da família ecoava em sua mente como um pesadelo. O testamento do seu avô é muito claro. Você tem exatamente 7 meses para se casar e permanecer casado até completar 36 anos, ou toda a fortuna da família será doada para instituições de caridade. Rodrigo passou a mão pelos cabelos escuros, tentando processar a informação. Seu avô, o patriarca Antônio Alvarenga, sempre foi um homem controlador, mas isso ultrapassava todos os limites. Como ele poderia encontrar uma esposa em 7 meses, quando havia passado os últimos 10 anos evitando qualquer compromisso sério? O celular tocou, interrompendo seus pensamentos. Era Marcos, seu melhor amigo e sócio. Cara! Já soube da bomba que o velho largou no seu colo? Marcos não perdia tempo com formalidades. Acabei de sair do escritório do advogado. Rodrigo suspirou, afrouxando a gravata. 7 meses, Marcos. Como diabos vou arranjar uma esposa em 7 meses? Olha, você é um dos solteiros mais cobiçados de São Paulo. Metade das socialites da cidade mataria por uma chance. É exatamente isso que me preocupa. Rodrigo caminhou até sua mesa de mogno maciço. Não quero uma caçadora de fortuna que só está interessada no meu dinheiro. Precisa ser alguém real, alguém em quem eu possa confiar. Do outro lado da linha, Marcos riu. Você está pedindo um milagre, meu amigo. Enquanto desligava o telefone, Rodrigo não fazia ideia de que o milagre que ele procurava estava a apenas 3 andares de distância, em sua própria casa. Beatriz Santos ajustou o uniforme azul marinho pela 3ª vez naquela manhã, verificando se cada dobra estava perfeita. Aos 29 anos, ela havia aprendido que trabalhar para uma família como os Alvarenga exigia muito mais do que apenas manter a casa limpa. Era preciso ser invisível, eficiente e, acima de tudo, discreta. Ela morava com os filhos gêmeos, Gabriel e Miguel, de 6 anos, num pequeno apartamento em Cidade Tiradentes. O trajeto diário até a mansão dos Alvarenga em Alphaville levava quase 2 horas de transporte público, mas o salário que recebia como governanta principal era o que mantinha sua família. Naquela manhã específica, enquanto organizava a biblioteca do 2º andar, Beatriz não conseguia tirar da cabeça a consulta médica da semana anterior. O neurologista havia sido direto. Gabriel e Miguel, ambos diagnosticados com autismo severo, precisavam de uma cirurgia experimental que custava R$400 mil. Era a única chance de eles desenvolverem habilidades de comunicação mais avançadas. R$400 mil, ela murmurou, passando o pano nos livros de capa dura. Poderia trabalhar 100 anos e ainda não juntaria essa quantia. Beatriz havia tentado todos os recursos possíveis. O SUS não cobria o procedimento por ser experimental. Os planos de saúde negaram. Até mesmo uma vaquinha online arrecadou apenas R$15 mil em 3 meses. Bom dia, Beatriz. Ela se virou surpresa. Rodrigo Alvarenga estava parado na porta da biblioteca, algo incomum para ele, que raramente interagia diretamente com os funcionários. Bom dia, senhor Alvarenga. Ela respondeu, baixando os olhos respeitosamente. Você poderia me encontrar no meu escritório em 10 minutos? Preciso conversar com você sobre algo importante. O coração de Beatriz disparou. Seria demissão? Ela havia feito algo errado?
Claro, senhor. Estarei lá. Rodrigo assentiu e saiu, deixando um rastro sutil de seu perfume caro. Beatriz ficou parada por um momento, tentando imaginar o que ele queria. Em 2 anos trabalhando naquela casa, eles haviam trocado no máximo umas 50 palavras. 10 minutos depois, ela bateu levemente na porta do escritório doméstico de Rodrigo. Entre. O ambiente era intimidador, com suas estantes de livros jurídicos, quadros de ancestrais e uma mesa imponente que parecia custar mais que o apartamento onde ela morava. Rodrigo estava sentado, vestindo uma camisa social branca sem gravata, o que o fazia parecer menos formal que o habitual. Sente-se, por favor. Ele indicou a poltrona de couro à frente da mesa. Beatriz hesitou. Prefiro ficar em pé, senhor. Beatriz, o que vou propor é delicado. Seria melhor se você se sentasse. Ela obedeceu, as mãos suando dentro das luvas de látex que ainda usava. Rodrigo a estudou por um momento, como se tentasse decifrar algo em seu rosto. Havia algo familiar nela, algo que ele não conseguia identificar, mas que o incomodava há meses. Beatriz, há quanto tempo você trabalha aqui? 2 anos e 4 meses, senhor. E antes disso, trabalhei como diarista em várias casas. Sempre na área doméstica. Rodrigo assentiu. Você tem filhos, não é? A pergunta a pegou de surpresa. Sim, senhor. 2 meninos. Gêmeos autistas, se não me engano. Beatriz arregalou os olhos. Como ele sabia disso? Ela nunca havia mencionado a condição dos filhos no trabalho. Sim, senhor. Mas isso não interfere no meu trabalho, eu garanto. Não estou questionando sua competência. Rodrigo se levantou e caminhou até a janela. Na verdade, é sobre seus filhos que quero falar. O estômago de Beatriz revirou. Senhor? Sei que eles precisam de uma cirurgia cara. Sei que você está desesperada para conseguir o dinheiro. Beatriz sentiu o sangue gelar. Como o senhor sabe disso? Rodrigo se virou para ela, e pela primeira vez, Beatriz viu vulnerabilidade em seus olhos. Porque eu tenho um problema, Beatriz. Um problema que talvez você possa me ajudar a resolver, enquanto eu resolvo o seu. Não estou entendendo. Rodrigo voltou para a mesa, abrindo uma gaveta da qual retirou uma pasta. Meu avô deixou uma cláusula no testamento. Preciso estar casado por pelo menos 7 meses antes de completar 36 anos, ou perderei tudo. Beatriz piscou várias vezes, tentando processar a informação. O senhor vai se casar? Essa é a questão. Rodrigo se sentou novamente. Não tenho namorada. Não tenho interesse em me casar de verdade agora, e não confio em nenhuma das mulheres do meu círculo social. E o que isso tem a ver comigo, senhor? Rodrigo abriu a pasta, revelando uma série de documentos legais. Estou propondo um casamento de conveniência, Beatriz, puramente profissional. Você se casa comigo, mora aqui como minha esposa por 7 meses, e eu pago R$400 mil pela cirurgia dos seus filhos. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Beatriz sentiu como se o mundo tivesse parado de girar. O senhor está falando sério? Completamente. Haveria regras, é claro. Contratos específicos. Você teria seu próprio quarto, sua privacidade. Para o mundo exterior, seríamos um casal apaixonado. Mas entre 4 paredes, seria apenas um acordo comercial. Beatriz se levantou bruscamente, caminhando até a janela. Lá fora, jardineiros cuidavam de um gramado perfeitamente aparado. Uma fonte de mármore funcionava no centro do jardim, e ela podia ver parte da piscina aquecida. Era um mundo tão diferente do seu. Por que eu? Ela perguntou sem se virar. Porque você precisa do dinheiro, mas não é do tipo que vai tentar me extorquir depois. Porque você já vive aqui, conhece a rotina, os funcionários confiam em você. E por que? Ele hesitou. Por quê? Porque há algo em você que me parece familiar, como se eu já te conhecesse. Beatriz sentiu um frio na espinha. Claro que ele a conhecia, mas era impossível que se lembrasse. Ela era apenas uma criança na época. Preciso de tempo para pensar, ela disse, ainda de costas. Quanto tempo?
Não sei. É uma decisão que vai mudar minha vida inteira. Rodrigo se aproximou, parando a uma distância respeitosa. Entendo. Mas, Beatriz, seus filhos não podem esperar muito. Você disse que a janela para a cirurgia é limitada. As lágrimas que ela vinha segurando finalmente escaparam. 2 meses. Os médicos disseram que depois disso pode ser tarde demais. Então temos 1 mês para acertar os detalhes legais e fazer o casamento. O que acha? Beatriz se virou, encarando aqueles olhos azuis que ela conhecia desde criança, mesmo que ele não se lembrasse dela. Se eu aceitar, quais seriam as regras exatas? Rodrigo voltou para a mesa, pegando alguns papéis. Casamento civil em cartório. Você se mudaria para a suíte principal comigo, mas teríamos quartos separados. Participaríamos de eventos sociais juntos. Você aprenderia sobre etiqueta e protocolo com uma consultora especializada. Após 7 meses e 1 dia, divórcio amigável. Você receberia R$100.000 no casamento para a cirurgia, mais 300 mil no divórcio. E meus filhos? Ficariam aqui conosco. Eu providenciaria os melhores cuidadores, educação especializada, tudo o que eles precisassem. Beatriz olhou para as próprias mãos, calejadas de tanto trabalho. Era uma oportunidade que jamais se repetiria. Mas também era uma mentira gigantesca. Posso levar os documentos para casa? Ler com calma? Claro. Mas Beatriz... Rodrigo pareceu hesitar. Há mais uma coisa. O quê? Minha família vai tentar descobrir tudo sobre você. Meu primo Felipe especialmente vai questionar nossa história. Precisamos criar um passado convincente de como nos conhecemos. Beatriz quase riu da ironia. Se soubesse onde procurar, Felipe descobriria que eles realmente tinham um passado juntos. Mas era um passado que ela preferia manter enterrado. Vou pensar numa história, ela disse. Preciso de uma resposta até amanhã. Beatriz assentiu e caminhou em direção à porta. Quando já estava quase saindo, se virou. Senhor Alvarenga? Sim? O senhor tem certeza de que não nos conhecemos de algum lugar? Rodrigo a estudou por um longo momento, franzindo a testa. Por que pergunta? Só curiosidade. Ela saiu antes que ele pudesse responder, deixando Rodrigo sozinho com uma sensação estranha de déjà-vu. Naquela noite, Beatriz estava sentada na cozinha do seu pequeno apartamento, os documentos espalhados sobre a mesa de fórmica descascada. Gabriel e Miguel dormiam no quarto ao lado, suas respirações irregulares lembrando-a constantemente da urgência da situação. Sua mãe, Conceição, havia ligado de João Pessoa, onde morava com a irmã. Minha filha, você tem certeza de que é isso que quer? A voz preocupada ecoava pelo celular. Não é sobre o que eu quero, mãe. É sobre o que preciso fazer. Mas casar com mentira? E se descobrirem? Beatriz suspirou. O senhor Rodrigo não se lembra de mim. Para ele, sou apenas a empregada eficiente. Mas você se lembra dele. Como poderia esquecer? Beatriz olhou para uma foto antiga guardada na gaveta. Era de quando tinha 12 anos, no último dia que morou na mansão dos Alvarenga. Ele era meu melhor amigo, mãe. Antes de tudo, desabar. Talvez seja a hora de contar a verdade. E correr o risco dele não acreditar em mim? Ou pior, de ele se lembrar do que aconteceu naquela noite e cancelar tudo? Conceição suspirou do outro lado da linha. Minha filha, segredo que dura mais de 20 anos, sempre acaba saindo uma hora. Depois de desligar, Beatriz caminhou até o quarto dos meninos. Gabriel estava dormindo de bruços, como sempre, enquanto Miguel se mexia constantemente, murmurando palavras desconexas. O médico havia explicado que a cirurgia poderia ajudá-los a organizar melhor os pensamentos, a se comunicarem de forma mais clara. Ela voltou para a cozinha e pegou uma caneta. Na primeira página do contrato, assinou seu nome com uma caligrafia cuidadosa. Beatriz Santos Alvarenga. O que ela não sabia era que, 3 apartamentos acima, uma vizinha fofoqueira já havia notado o carro luxuoso que a trouxera para casa naquela tarde.
e que essa vizinha tinha uma irmã que trabalhava como faxineira no prédio comercial, onde ficava o escritório de Felipe Alvarenga, primo de Rodrigo. Enquanto Beatriz selava seu destino assinando aqueles papéis, as primeiras sementes da complicação que mudaria tudo já estavam sendo plantadas na cidade que nunca dorme. Na manhã seguinte, quando ela voltasse para a mansão em Alphaville, descobriria que aceitar a proposta de Rodrigo seria apenas o primeiro passo de uma jornada que desenterraria segredos que alguns preferiam manter enterrados para sempre. E Rodrigo, que passava a noite acordado em seu quarto olhando para o teto, tentando entender por que o perfume de lavanda que Beatriz usava lhe trazia memórias fragmentadas de uma infância que ele preferia esquecer, ainda não sabia que estava prestes a se casar com a única pessoa que poderia destruir ou salvar tudo pelo que ele havia trabalhado. O relógio na mesa de cabeceira marcava 3h17 da manhã, quando ele finalmente admitiu para si mesmo a verdade que vinha evitando. Não era apenas conveniência que o fazia escolher Beatriz Santos. Era algo muito mais perigoso e complexo, algo que ele não conseguia nomear, mas que o assombrava desde o primeiro dia em que ela pusera os pés naquela casa. O destino, às vezes, trabalha de formas misteriosas. E quando o passado e o presente se encontram, nem todo o dinheiro do mundo pode controlar o que acontece em seguida. Na manhã seguinte, Beatriz chegou à mansão dos Alvarenga às 7h em ponto, como sempre. Mas, desta vez, carregava na bolsa uma pasta com documentos assinados que mudariam sua vida para sempre. Suas mãos tremiam ligeiramente quando tocou a campainha da entrada de serviço. Bom dia, Beatriz. Rosa, a cozinheira, abriu a porta com um sorriso. O patrão pediu para você ir direto ao escritório dele quando chegasse. Obrigada, Rosa. Beatriz caminhou pelos corredores que conhecia de cor, mas desta vez tudo parecia diferente. Em algumas horas, ela não seria mais apenas uma funcionária naquela casa. Seria a senhora dela. Rodrigo estava ao telefone quando ela bateu na porta. Ele fez um gesto para que entrasse e se sentasse, finalizando uma conversa em inglês sobre investimentos na Bolsa de Nova York. Desculpe, ele disse desligando. Mercado americano abre cedo. Seus olhos foram direto para a pasta que ela segurava. Imagino que tenha uma resposta para mim. Beatriz colocou a pasta sobre a mesa. Aceito sua proposta, Sr. Alvarenga. Rodrigo sentiu uma mistura estranha de alívio e apreensão. Tem certeza? Uma vez que começarmos, não há volta. Tenho certeza. Meus filhos precisam dessa cirurgia. Muito bem. Rodrigo abriu a gaveta e retirou uma pasta ainda mais volumosa. Meus advogados trabalharam a noite toda para finalizar todos os detalhes. O casamento está marcado para segunda-feira que vem. Cerimônia civil simples, apenas 2 testemunhas. Beatriz assentiu, tentando manter a compostura profissional, mesmo com o coração disparado. Há mais algumas coisas, Rodrigo continuou. A consultora de etiqueta, Madame Dubois, virá hoje à tarde para começar seu treinamento. Você precisará aprender sobre vinhos, arte, protocolo social. Entendo. E precisamos da nossa história. Como nos conhecemos, quando começamos a namorar, como foi o pedido de casamento. Beatriz respirou fundo. Era a hora de plantar as primeiras sementes da verdade. Que tal... Ela começou cautelosamente. Que tal se dissermos que nos conhecemos há muito tempo? Que éramos amigos quando crianças, mas perdemos contato e nos reencontramos recentemente? Rodrigo franziu a testa. Amigos de infância? Onde nos conheceríamos? Aqui mesmo, nesta casa. O silêncio que se seguiu foi carregado de tensão. Rodrigo a estudou intensamente, como se tentasse resolver um quebra-cabeças complexo. Você morou aqui quando criança? Minha mãe era a governanta dos seus pais. Morei aqui dos 4 aos 12 anos. A revelação atingiu Rodrigo como um soco no estômago. Memórias fragmentadas começaram a se formar em sua mente. Uma menina de cabelos cacheados correndo pelos jardins, brincando de esconde-esconde na biblioteca, ajudando-o com os deveres de casa. Bia, ele sussurrou, usando o apelido que não falava há mais de 20 anos.
Beatriz sentiu lágrimas queimarem seus olhos. Sim, Rodrigo, sou eu. Rodrigo se levantou bruscamente, caminhando até a janela. As memórias vinham em ondas. Os verões que passaram construindo cabanas na árvore do quintal, as tardes na biblioteca onde ela o ajudava a ler, o dia em que ele a ensinou a andar de bicicleta. Por que não me disse antes? Sua voz era rouca de emoção. Porque você claramente não se lembrava de mim. E porque... Ela hesitou. Por que o quê? Porque a forma como saímos daqui não foi exatamente amigável. Rodrigo se virou para ela, o rosto tenso. O que aconteceu? Eu me lembro de você estar aqui e depois de repente você sumiu. Meus pais nunca explicaram direito. Beatriz baixou os olhos. Talvez devêssemos focar no presente, no nosso acordo. Não. Rodrigo voltou para a mesa, plantando as mãos sobre ela. Se vamos fazer isso, se vamos fingir ter um relacionamento, preciso saber o que aconteceu. Por que vocês foram embora? A porta do escritório se abriu antes que Beatriz pudesse responder. Um homem alto, de cabelos grisalhos e ternos caros, entrou sem cerimônia. Rodrigo, precisamos... Felipe Alvarenga parou no meio da frase ao ver Beatriz. Desculpe, não sabia que estava ocupado. Felipe, que bom que chegou. Rodrigo endireitou os ombros, assumindo novamente a postura empresarial. Quero apresentar minha noiva, Beatriz Santos. Felipe arregalou os olhos. Sua noiva? Vamos nos casar na segunda-feira. O primo mais velho estudou Beatriz de cima a baixo, claramente confuso. Não é a sua funcionária? Ex-funcionária, Rodrigo corrigiu, colocando a mão no ombro de Beatriz. Beatriz e eu nos conhecemos quando crianças. Nos reencontramos recentemente e, bem, às vezes o amor acontece quando menos esperamos. Felipe não pareceu convencido. Que romântico e rápido. Quando você sabe, Beatriz disse encontrando sua voz. Não há motivo para esperar. Claro. Felipe forçou um sorriso. Bem, parabéns. Imagino que seus pais estejam empolgados, Rodrigo. Eles chegam de Paris na sexta-feira para conhecer Beatriz. Mal posso esperar para conhecê-los, Beatriz mentiu elegantemente. Depois que Felipe saiu, claramente perturbado pela notícia, Rodrigo se virou para Beatriz. Ele suspeita de alguma coisa. É óbvio que suspeita, mas não pode provar nada. A menos que descubra por que você e sua mãe saíram daqui há 20 anos. Beatriz se levantou. Isso não vai acontecer. Tem tanta certeza assim? Algumas pessoas preferem manter certos segredos enterrados, Rodrigo, inclusive na sua família. Naquela tarde, Madame Dubois chegou à mansão trazendo uma equipe completa de transformação. Era uma francesa de 60 anos, cabelos prateados impecavelmente arrumados e um olhar que parecia ver através das pessoas. Mon Dieu, ela murmurou ao ver Beatriz. Temos muito trabalho pela frente. As próximas 4 horas foram uma tortura refinada. Aulas de postura, dicção, etiqueta à mesa, conhecimento sobre vinhos e arte. Beatriz sentia como se estivesse sendo moldada em uma pessoa completamente diferente. Uma dama nunca cruza as pernas no tornozelo. Madame Dubois corrigia constantemente. Joelhos juntos, tornozelos para o lado. Quando um garçom servir vinho, você apenas toca o copo levemente com os dedos. Nunca o segura pela taça. Se alguém lhe perguntar sobre arte, sempre mencione que prefere os impressionistas franceses. É uma resposta segura. Enquanto isso, no andar de baixo, Rodrigo tentava trabalhar, mas suas memórias continuavam voltando. Ele se lembrava claramente agora. Bia era sua melhor amiga quando criança. Ela era inteligente, corajosa, sempre o defendia quando os primos mais velhos o provocavam. Ele também se lembrava da noite em que ela desapareceu. Havia sido depois de uma grande festa que seus pais deram. Ele acordou no dia seguinte e Conceição, a mãe de Bia, estava fazendo as malas. Quando perguntou onde estava Bia, sua mãe disse apenas que elas tinham que ir embora. Rodrigo decidiu que precisava de respostas. Pegou o elevador particular
e subiu até o quarto onde Beatriz estava sendo transformada. Com licença, ele interrompeu uma aula sobre como segurar a xícara de chá. Monsieur Alvarenga, Madame Dubois protestou. Não terminamos. Preciso falar com minha noiva. Em particular. A consultora suspirou dramaticamente. Très bien. Continuaremos amanhã. Quando ficaram sozinhos, Rodrigo fechou a porta. Preciso saber o que aconteceu naquela noite. Beatriz, agora vestindo um elegante vestido azul marinho que Madame Dubois havia trazido, parecia uma pessoa completamente diferente. Mas seus olhos ainda eram os mesmos da menina que ele conhecia. Por que isso é tão importante agora? Porque Felipe vai investigar. Porque se há algo que pode destruir nosso acordo, preciso saber antes. Beatriz caminhou até a janela, olhando para o jardim onde haviam brincado tantas vezes. Você se lembra do seu primo Eduardo? Rodrigo franziu a testa. Eduardo era 10 anos mais velho, filho do tio Carlos. Ele havia morrido em um acidente de carro alguns anos depois. Lembro. O que ele tem a ver com isso? Na noite da festa ele estava bêbado, muito bêbado. A voz de Beatriz ficou baixa. Ele me encontrou sozinha na biblioteca. O estômago de Rodrigo se contraiu. Bia, o que ele fez? Tentou me forçar. Eu era apenas uma criança de 12 anos. Ela respirou fundo. Eu gritei, consegui fugir. Você apareceu, viu o que estava acontecendo. As memórias voltaram como uma avalanche. Rodrigo se lembrava agora, encontrando Bia chorando, Eduardo tentando inventar desculpas, a confusão que se seguiu. Você contou para meus pais? Tentei. Mas Eduardo disse que eu estava mentindo, que estava tentando causar problemas. E seus pais acreditaram nele. Beatriz assentiu. No dia seguinte, minha mãe foi demitida. Disseram que ela não estava supervisionando adequadamente sua filha, que eu era uma má influência para você. Rodrigo sentiu uma raiva profunda subir pelo peito. Por que você nunca me contou isso? Você tinha 12 anos, Rodrigo. Era filho deles. O que poderia fazer? Eu poderia ter lutado por você. E arruinar sua vida também? Não. Eu entendi que nossos mundos eram diferentes, que sempre seriam. Aí o silêncio que se seguiu foi carregado de anos de dor não resolvida. Eduardo está morto, Rodrigo disse finalmente. Eu sei. Mas Felipe é irmão dele. Se descobrir por que realmente saímos, ele pode usar isso contra nós. Exato. Rodrigo se aproximou dela, parando bem perto. Bia, eu sinto muito. Sinto muito por não ter feito nada na época, por não ter procurado você depois. Nós éramos crianças. Mas agora não somos mais. Ele tocou o rosto dela suavemente. E desta vez, vou proteger você. A intimidade do momento foi quebrada pela campainha do portão. Pelo interfone, o porteiro anunciou. Senhor Rodrigo, o senhor Felipe está aqui. Diz que precisa falar urgentemente com o senhor. Rodrigo e Beatriz se entreolharam. Ele não perdeu tempo, ela murmurou. Vamos ver o que ele quer. Felipe estava na sala de estar, folheando algumas páginas impressas quando eles desceram. Seu rosto estava sério, quase triunfante. Felipe, Rodrigo cumprimentou friamente. O que é tão urgente? Fiz algumas pesquisas sobre sua noiva, Felipe respondeu levantando os papéis. Muito interessante descobrir que a futura senhora Alvarenga tem 2 filhos autistas e estava desesperada por dinheiro para uma cirurgia cara. Beatriz sentiu o sangue gelar, mas manteve a expressão serena. E daí? Rodrigo perguntou. Que coincidência que vocês se reencontrassem justamente quando você precisa de uma esposa e ela precisa de dinheiro. Insinua alguma coisa, Felipe? Insinuo que isso é um casamento de conveniência e que quando o conselho familiar descobrir, você vai perder o direito à herança de qualquer forma. Rodrigo deu um passo à frente, intimidador. Prove. Ainda não posso. Mas vou conseguir. Pode tentar à vontade. Beatriz disse, surpreendendo a ambos com sua calma. Rodrigo e eu nos amamos. Se você quer acreditar que é pelo dinheiro, problema seu. Felipe riu sarcasticamente.
Amor? Entre um bilionário e uma ex-faxineira? Por favor. Cuidado com o que diz sobre minha noiva, Rodrigo rosnou. Ou o quê? Vai me demitir? Esquece que também sou acionista da empresa. Mas não sou eu que preciso provar nada, Beatriz interveio. É você que está fazendo acusações. Se tem provas, apresente. Se não tem, sugiro que aceite a realidade e nos deseje felicidades. Felipe guardou os papéis, claramente frustrado por não ter conseguido desestabilizá-los. Isso não vai ficar assim. Ótimo, Rodrigo respondeu. Mas enquanto isso, trate minha noiva com respeito. Ou teremos um problema muito maior que heranças. Depois que Felipe saiu, Rodrigo se virou para Beatriz impressionado. Onde aprendeu a lidar com pressão assim? 20 anos sobrevivendo sozinha ensinam muita coisa. Ele vai continuar investigando. Eu sei. Mas Rodrigo... Ela tocou o braço dele. Ele não pode descobrir a verdade sobre Eduardo. Se descobrir, não vai usar apenas contra nosso casamento. Vai usar para destruir a memória do irmão e proteger o nome da família. O que está dizendo? Estou dizendo que Felipe é capaz de fazer qualquer coisa para manter os segredos da família enterrados, inclusive nos prejudicar. Naquela noite, enquanto Beatriz arrumava suas coisas para a mudança do dia seguinte, ela recebeu uma ligação de um número desconhecido. Beatriz Santos? Sim. Aqui é Dr. Martins, do Hospital Albert Einstein. Tenho boas notícias sobre a cirurgia dos seus filhos. O coração dela disparou. O senhor disse que só conseguiríamos a data em 2 meses. Houve um cancelamento. Podemos fazer o procedimento na próxima sexta-feira, se a senhora conseguir fazer o pagamento até quinta. Beatriz calculou rapidamente. A sexta seria 3 dias após o casamento. Rodrigo havia prometido o primeiro pagamento logo após a cerimônia. Pode confirmar a data, doutor. O pagamento será feito a tempo. Quando desligou, Beatriz sentiu uma mistura de alegria e pânico. Tudo estava se movendo muito rápido. Em 1 semana, estaria casada com Rodrigo Alvarenga e seus filhos estariam se preparando para a cirurgia que mudaria suas vidas. O que ela não sabia era que, do outro lado da cidade, Felipe estava reunido com um investigador particular, determinado a descobrir todos os segredos que pudesse sobre Beatriz Santos e sua história com a família Alvarenga. E que esse investigador havia acabado de descobrir algo que mudaria completamente o rumo de toda a situação. Nos arquivos antigos da empresa, ele havia encontrado uma foto da festa de 20 anos atrás, onde uma menina de 12 anos aparecia ao fundo, claramente em pânico, correndo em direção à saída. A verdade estava prestes a vir à tona, e quando isso acontecesse, nem todo o dinheiro do mundo seria suficiente para proteger Beatriz do que Felipe Alvarenga era capaz de fazer para manter os segredos de sua família seguros. A segunda-feira chegou com um céu cinzento, típico de São Paulo no inverno. Beatriz acordou às 5 da manhã no quarto de hóspedes da mansão, onde havia passado os últimos 3 dias se preparando para o que aconteceria naquele dia. Em algumas horas, ela deixaria de ser Beatriz Santos para se tornar Beatriz Alvarenga. Ela havia trazido Gabriel e Miguel na sexta-feira anterior. Os meninos estavam fascinados com a casa nova, especialmente com o quarto que Rodrigo havia mandado decorar especialmente para eles, com paredes pintadas com cenas do fundo do mar e uma cama que parecia um barco pirata. Mamãe, a gente vai morar aqui para sempre? Gabriel havia perguntado na primeira noite, seus olhos grandes brilhando de curiosidade. Por um tempo, meu amor, Beatriz respondeu, penteando os cabelos cacheados do filho. Lembra que mamãe falou que vocês vão fazer uma cirurgia especial para ajudar vocês a falarem ainda melhor? Miguel, que raramente falava, surpreendeu a todos ao apontar para Rodrigo e dizer claramente, ele é bom. Rodrigo havia ficado emocionado. Era a primeira vez que uma das crianças falava diretamente com ele. Agora, vestindo o tailleur azul marinho que Madame Dubois havia escolhido para a ocasião, Beatriz se olhava no espelho e mal reconhecia a própria reflexão. O corte de cabelo profissional, a maquiagem sutil, mas elegante, as joias emprestadas que custavam mais que sua antiga casa,
Tudo contribuía para criar a imagem da futura senhora Alvarenga. Uma batida suave na porta a tirou dos pensamentos. Entre. Rodrigo apareceu, impecável em um terno cinza chumbo. Ele parou na soleira, claramente impressionado com a transformação dela. Você está deslumbrante. Obrigada. Beatriz ajustou os brincos nervosamente. Está na hora? O carro nos espera, mas antes... Ele entrou no quarto, fechando a porta atrás de si. Quero que saiba que pode desistir. Ainda há tempo. Beatriz o estudou. Nos últimos dias, ela havia visto um lado de Rodrigo que não conhecia quando criança. Ele era gentil com seus filhos, respeitoso com ela, e havia uma vulnerabilidade em seus olhos que contrastava com a imagem pública do empresário implacável. E você, quer desistir? Não, ele respondeu sem hesitar. E não apenas por causa da herança. Então vamos nos casar. O cartório no centro de São Paulo era um prédio antigo e solene. Rodrigo havia escolhido propositalmente um local discreto, longe dos olhares curiosos da imprensa. As únicas testemunhas eram Marcos, o melhor amigo de Rodrigo, e Dr. Helena, a pediatra dos gêmeos, que havia se tornado uma amiga próxima de Beatriz. Dearly beloved. O juiz começou a cerimônia em português formal. Beatriz tentava se concentrar nas palavras, mas sua mente vagava para 20 anos atrás, quando ela e Rodrigo brincavam de casinha no jardim da mansão. Ela sempre insistia que seria a noiva, e ele aceitava ser o noivo, mesmo reclamando que preferia brincar de carrinho. Rodrigo Henrique Alvarenga aceita Beatriz Santos como sua legítima esposa, promete amá-la, respeitá-la, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza, todos os dias de sua vida. Aceito, Rodrigo respondeu, olhando diretamente nos olhos dela. Beatriz Santos aceita Rodrigo Henrique Alvarenga como seu legítimo esposo, promete amá-lo, respeitá-lo, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza, todos os dias de sua vida? O momento pareceu se estender por uma eternidade. Beatriz pensou em seus filhos, na cirurgia, no futuro incerto que os aguardava. Aceito. As alianças que trocaram eram simples, mas elegantes. Quando Rodrigo deslizou o anel no dedo dela, Beatriz sentiu um arrepio que não conseguia explicar. Pelos poderes que me são conferidos, eu vos declaro marido e mulher. Pode beijar a noiva. Rodrigo se aproximou dela, suas mãos tocando suavemente o rosto dela. O beijo foi suave, respeitoso, mas durou alguns segundos a mais do que o estritamente necessário para as aparências. Quando se separaram, Beatriz viu algo nos olhos dele que a fez questionar se aquilo era realmente apenas um negócio. Parabéns, senhora Alvarenga. Ele sussurrou. A festa de casamento seria no sábado seguinte, um evento elaborado para 400 convidados no Copacabana Palace. Mas primeiro, eles tinham que enfrentar o jantar de apresentação para a família, marcado para aquela mesma noite. Richard e Eleanor Alvarenga haviam chegado de Paris na manhã anterior. Rodrigo havia preparado Beatriz para o encontro, explicando as peculiaridades e preconceitos de seus pais. Minha mãe vai tentar te intimidar, ele avisou enquanto voltavam para casa. Ela tem uma forma muito sutil de fazer as pessoas se sentirem inadequadas. E seu pai? Meu pai é mais direto. Se ele não gostar de você, vai deixar claro. Animador, Beatriz murmurou. O jantar estava marcado para as 8. Às 7h30, Beatriz desceu as escadas da mansão, usando um vestido de coquetel preto que Madame Dubois havia escolhido. Rodrigo a esperava no pé da escada e novamente ela viu aquela expressão de admiração em seu rosto. Lindo, ele disse simplesmente. Obrigada. E os meninos? Ana vai cuidar deles. Estão jantando no quarto, assistindo ao filme do Nemo. Ana era a babá especializada que Rodrigo havia contratado. Os gêmeos haviam se adaptado bem a ela, especialmente porque ela falava espanhol fluentemente e conseguia se comunicar com eles quando ficavam muito agitados. Richard e Eleanor Alvarenga estavam na sala de estar quando eles entraram.
Eleanor era uma mulher alta e elegante, com cabelos grisalhos perfeitamente arrumados e uma postura que gritava aristocracia. Richard era mais baixo, mas tinha uma presença imponente e olhos penetrantes. Mãe. Pai. Rodrigo cumprimentou formalmente. Gostaria de apresentar minha esposa, Beatriz. Eleanor estendeu a mão com um sorriso que não chegava aos olhos. Que prazer conhecê-la finalmente, querida. O prazer é meu, senhora Alvarenga. Beatriz respondeu com a dicção perfeita que havia praticado com Madame Dubois. Richard foi mais direto. Rodrigo nos contou que vocês se conheceram quando crianças? Sim, senhor. Minha mãe trabalhava aqui quando eu era pequena. Ah, sim. Eleanor disse com um tom que sugeria que se lembrava muito bem. Conceição, não era? E você é a filhinha dela. A tensão no ar era palpável. Beatriz percebeu que eles se lembravam perfeitamente de quem ela era. Conceição era uma excelente funcionária, Beatriz respondeu diplomaticamente. Até o final. Eleanor acrescentou com um sorriso gelado. Rodrigo interferiu rapidamente. Que tal irmos para a sala de jantar? O jantar foi um campo minado de conversas aparentemente inocentes, carregadas de segundas intenções. Eleanor perguntou sobre a educação de Beatriz, suas experiências de viagem, inexistentes, seus conhecimentos sobre arte e literatura. E me conte sobre seus filhos, Richard disse durante o prato principal. Rodrigo mencionou que eles têm necessidades especiais? Gabriel e Miguel são autistas, Beatriz respondeu com dignidade. São crianças incríveis, muito inteligentes. Que desafio isso deve ser para você? Eleanor comentou com falsa simpatia, especialmente sendo mãe solteira por tanto tempo. Qualquer criança é um desafio, mas também é a maior alegria da vida. E o pai deles? Richard perguntou diretamente. Morreu quando eles tinham 2 anos. Acidente de trabalho. Era uma meia-verdade. O pai dos gêmeos havia mesmo morrido, mas eles nunca foram casados. Ele era um rapaz do bairro que desapareceu quando soube da gravidez e morreu alguns anos depois em circunstâncias que Beatriz preferira não investigar. Que tragédia, Eleanor murmurou, mas seus olhos permaneciam frios. Beatriz é uma mãe exemplar, Rodrigo disse colocando a mão sobre a dela. E uma mulher extraordinária. Tenho certeza, Richard respondeu secamente. Deve ser muito gratificante para ela, esta mudança de vida. A implicação era clara. Beatriz apertou os punhos debaixo da mesa, mas manteve a expressão serena. Sou muito grata por ter reencontrado Rodrigo, ela disse. Às vezes o destino trabalha de formas misteriosas. Sim, Eleanor concordou. Às vezes trabalha mesmo. Após o jantar, Richard pediu para falar com Rodrigo em particular. Eles se dirigiram ao escritório, deixando Beatriz sozinha com Eleanor na sala de estar. Café? Eleanor ofereceu com cortesia gelada. Obrigada. Eleanor serviu o café em xícaras de porcelana que provavelmente custavam mais que o salário mensal que Beatriz recebia como empregada. Você sabe, Eleanor começou sentando-se com elegância estudada. Eu me lembro muito bem de você quando criança. Imagino que sim. Lembro especialmente da noite em que vocês foram embora. Beatriz sentiu o sangue gelar, mas não demonstrou reação. Minha mãe recebeu uma oferta melhor de trabalho. Eleanor riu, um som sem humor. Minha querida, nós duas sabemos que isso não é verdade. Não sei do que a senhora está falando. Eduardo era um rapaz problemático. Sempre foi. Mas era meu sobrinho, e famílias protegem umas às outras. Beatriz colocou a xícara na mesa com mãos firmes. Se tem algo a dizer, senhora Alvarenga, sugiro que seja direta. Estou sendo. Eleanor se inclinou para a frente. Sei exatamente quem você é e por que está aqui. Sei que este casamento é uma farsa. O amor nunca é uma farsa. Amor? Eleanor riu novamente. Querida, você pode enganar meu filho, pode até enganar a mídia, mas não me engana. Você está aqui pelo dinheiro. E se estivesse, qual seria o problema? Seu filho precisa de uma esposa, eu preciso de estabilidade. Seria um acordo justo.
Eleanor pareceu surpresa pela honestidade brutal. Pelo menos você não está fingindo ser algo que não é. Nunca fingi ser da alta sociedade, mas também não sou a menininha indefesa de 20 anos atrás. As duas mulheres se encararam em silêncio tenso. Meu filho está apaixonado por você, Eleanor disse finalmente. Como pode ter certeza? Porque é a primeira vez em anos que o vejo realmente feliz, e isso me preocupa. Por quê? Porque quando este casamento acabar, e vai acabar, ele vai sofrer, e eu odeio ver meus filhos sofrendo. No escritório, a conversa entre Richard e Rodrigo era igualmente tensa. Felipe me contou sobre suas suspeitas, Richard disse sem rodeios. Felipe sempre foi paranoico. Talvez. Mas também não é estúpido. Richard se serviu de uísque. Este casamento parece muito conveniente, Rodrigo. Conveniente como? Você precisa de uma esposa para manter a herança. Ela precisa de dinheiro para os filhos. É quase perfeito demais. Rodrigo suspirou. Pai, eu amo Beatriz. Tem certeza? Ou você ama a ideia dela? Qual é a diferença? A diferença é que uma vai durar, a outra não. Richard caminhou até a janela, olhando para os jardins iluminados. Sabe qual é meu maior medo, filho? Que eu perca a empresa? Não. Meu maior medo é que você esteja se iludindo. Que esteja confundindo gratidão com amor, conveniência com paixão. E se eu disser que não me importo, que mesmo se começou como conveniência, agora é real? Richard se virou para estudar o filho. Então eu diria que você cresceu mais nestes últimos dias do que nos últimos 10 anos. Quando se reuniram novamente na sala, a tensão entre as 4 pessoas era quase visível. Bem, Richard disse, foi um jantar esclarecedor. Esperamos vê-los na festa de sábado, Eleanor acrescentou friamente. Não perderiam por nada, Beatriz respondeu com um sorriso que não alcançava os olhos. Depois que os pais de Rodrigo se retiraram para o quarto de hóspedes, Rodrigo e Beatriz ficaram sozinhos na sala. Como foi? Ele perguntou. Sua mãe sabe de tudo, sobre Eduardo, sobre nosso acordo, tudo. E meu pai suspeita de tudo. O que fazemos agora? Rodrigo se aproximou dela, tocando seu rosto suavemente. Agora fazemos isso funcionar, de verdade. Rodrigo. Eu sei que começou como negócio, Bia, mas não é mais. Pelo menos não para mim. Antes que ela pudesse responder, o celular de Rodrigo tocou. Era uma chamada urgente. Marcos, é meia-noite o que... Rodrigo ficou pálido conforme ouvia. Tem certeza? Quando? Certo. Estou indo. O que foi? Beatriz perguntou preocupada. Felipe convocou uma reunião de emergência do conselho para amanhã de manhã. Ele está contestando meu casamento oficialmente. Beatriz sentiu como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. Ele pode fazer isso? Pode tentar. Mas vai ter que provar que nosso casamento é uma farsa. E se conseguir? Rodrigo a puxou para mais perto. Não vai conseguir, porque vamos provar que o que temos é real. Como? Confiando um no outro, como fazíamos quando éramos crianças. Naquela noite, enquanto Beatriz tentava dormir em seu quarto separado, ela ouvia os passos de Rodrigo no corredor. Ele também não conseguia dormir. A cirurgia dos meninos estava marcada para sexta-feira. A reunião do conselho seria na terça. E Felipe estava determinado a destruir tudo pelo que eles haviam lutado. Mas havia algo mais que a mantinha acordada. A confissão de Rodrigo na sala. Não é mais só negócio para mim. Será que também não era mais só negócio para ela? Às 3 da manhã, Beatriz tomou uma decisão que mudaria tudo. Ela saiu do quarto e caminhou até a porta do quarto de Rodrigo. Bateu suavemente. Rodrigo, podemos conversar? A porta se abriu imediatamente, como se ele estivesse esperando. Não consigo dormir também, ele admitiu. Precisamos falar sobre o que acontece agora. Entre. Era a primeira vez que ela entrava no quarto dele. Era masculino, elegante, mas surpreendentemente acolhedor. Rodrigo, se vamos convencer o conselho de que somos um casal real, precisamos ser honestos um com o outro. Sobre o quê?
Beatriz respirou fundo. Sobre o fato de que talvez isso não seja mais apenas um acordo para mim também. O silêncio que se seguiu foi carregado de possibilidades. Rodrigo se aproximou dela, parando a poucos centímetros. Tem certeza do que está dizendo? Não tenho certeza de nada. Mas sei que quando Felipe tentar nos destruir amanhã, quero que seja por algo real. Rodrigo tocou o rosto dela, seus polegares acariciando suas bochechas. Bia, se fizermos isso, se deixarmos que seja real, não há volta. Eu sei. E se eu te decepcionar? E se não conseguir proteger você como prometi? Então enfrentaremos juntos, como sempre enfrentamos. Quando ele a beijou desta vez, não foi para aparências ou contratos. Foi porque 20 anos de separação haviam finalmente chegado ao fim. E eles eram novamente Rodrigo e Bia, enfrentando o mundo juntos. Mas do lado de fora da mansão, escondido entre as árvores do jardim, um investigador particular tirava fotos através da janela iluminada do quarto, documentando cada momento íntimo para o relatório que entregaria a Felipe Alvarenga na manhã seguinte. A guerra estava apenas começando. A terça-feira amanheceu com uma chuva fina que parecia espelhar a tensão que pairava sobre a mansão dos Alvarenga. Rodrigo estava no escritório desde as 5 da manhã, preparando-se para a reunião do conselho que aconteceria às 10 horas. Papéis espalhados pela mesa, várias xícaras de café vazias e a gravata ainda desfeita mostravam o estado de nervosismo em que se encontrava. Beatriz entrou silenciosamente, trazendo uma bandeja com café fresco e torradas. Você não dormiu nada, ela observou colocando a bandeja ao lado dos documentos. Não consegui. Rodrigo passou as mãos pelo rosto. Felipe contratou Thompson & Associates. São os melhores advogados corporativos de São Paulo. E nós? Temos a verdade. Ele olhou para ela com uma expressão que misturava determinação e preocupação. Bia, ainda há tempo para você sair dessa. Posso transferir o dinheiro para a cirurgia dos meninos independentemente do que acontecer hoje. Beatriz se aproximou, ajeitando a gravata dele com gestos íntimos que haviam se tornado naturais na última semana. Já conversamos sobre isso. Estamos juntos nessa. Mas se Felipe conseguir provar que nosso casamento é uma farsa, então provaremos que não é mais. Ela terminou de arrumar a gravata e descansou as mãos no peito dele. Rodrigo, ontem à noite mudou alguma coisa para você? Mudou tudo. Para mim também. Um barulho de passos no corredor os interrompeu. Eleanor Alvarenga apareceu na porta, já impecavelmente vestida para o dia, apesar do horário matinal. Rodrigo, preciso falar com vocês dois antes da reunião. Mãe, não é uma boa hora. É exatamente a hora certa. Eleanor entrou no escritório, fechando a porta atrás de si. Sente-se, Beatriz. A formalidade no tom indicava que a conversa seria séria. Beatriz obedeceu, enquanto Rodrigo permaneceu em pé, instintivamente protetor. Passei a noite pensando na nossa conversa de ontem. Eleanor dirigiu-se diretamente a Beatriz. E cheguei a uma conclusão. Qual? Beatriz perguntou, preparando-se para outro ataque. Que talvez eu tenha julgado mal a situação. Rodrigo e Beatriz trocaram olhares surpresos. Eleanor continuou. Vivi tempo suficiente para reconhecer quando um homem está realmente apaixonado. E meu filho está apaixonado por você, independentemente de como isso começou. Mãe, deixe-me terminar. Eleanor levantou a mão. Beatriz, você também está apaixonada por ele. Vi isso nos seus olhos ontem à noite. A questão é, vocês vão deixar que Felipe destrua isso? Não pretendemos deixar, Beatriz respondeu. Então vocês precisam saber o que estão enfrentando. Eleanor abriu a bolsa retirando um envelope. Felipe me procurou ontem de madrugada. Ele tem isso. Rodrigo pegou o envelope e abriu. Dentro havia várias fotografias em alta resolução dos dois na noite anterior, tiradas através da janela do quarto dele. As imagens mostravam claramente momentos íntimos. Beatriz entrando no quarto, eles conversando próximos, o beijo, o abraço. Onde ele conseguiu isso? Rodrigo perguntou, a voz carregada de raiva.
Contratou um investigador particular. Está documentando todos os movimentos de vocês há uma semana. Beatriz sentiu náusea. Então ele sabe de tudo. Pior que isso, Eleanor continuou. Ele descobriu sobre Eduardo. O silêncio que se seguiu foi devastador. Rodrigo se sentou pesadamente em sua cadeira. Como? O investigador encontrou nos arquivos antigos da empresa algumas fotos da festa daquela noite. Uma delas mostra você, Beatriz, correndo pelo corredor em direção ao jardim, claramente em pânico. Outra mostra Eduardo ajeitando a camisa e o cabelo poucos minutos depois. Beatriz fechou os olhos. 20 anos tentando esquecer aquela noite, e agora tudo voltava para destruir o futuro que ela estava construindo. Ele vai usar isso contra nós? Rodrigo perguntou. Vai usar contra ela, Eleanor corrigiu. Felipe é inteligente. Ele não vai expor o escândalo da família publicamente, mas vai ameaçar fazer isso se Beatriz não desistir do casamento voluntariamente. Isso é chantagem. É estratégia. Felipe sabe que Beatriz preferiria proteger a memória de Eduardo, e por extensão a reputação da família, do que lutar pelo casamento. Beatriz abriu os olhos, encontrando o olhar preocupado de Rodrigo. Ele está certo, ela disse suavemente. Eu preferiria. Bia, não. Rodrigo, se isso se tornar público, vai destruir não só nossa família, mas a sua também. A imprensa vai ter um festival com essa história. Não me importo com a imprensa. Mas eu me importo. Beatriz se levantou. E me importo com você. Eleanor observava a interação com interesse crescente. Havia algo na dinâmica entre eles que a surpreendia. Uma intimidade e cuidado mútuos que ia além de qualquer acordo comercial. Há uma alternativa, ela disse finalmente. Qual? Rodrigo perguntou. Vocês podem vencer Felipe no próprio jogo dele. Como? Eleanor sorriu pela primeira vez desde que havia chegado. Contando a verdade, toda ela. Uma hora depois, a sala de reuniões do conselho da Alvarenga Holdings estava repleta. 12 membros do conselho, incluindo Felipe, Richard, Marcos, como sócio minoritário, e 3 advogados. Rodrigo e Beatriz entraram juntos, ela usando um terno executivo cinza que transmitia profissionalismo e determinação. Felipe estava sentado na cabeceira oposta à de Rodrigo, uma pasta grossa de documentos diante dele. Seu sorriso confiante indicava que acreditava ter cartas vencedoras na mão. Bom dia, Rodrigo cumprimentou formalmente. Creio que todos sabem por que estamos aqui. Estamos aqui, Felipe começou, porque tenho evidências irrefutáveis de que o casamento do nosso CEO é uma farsa elaborada para burlar as cláusulas do testamento do patriarca. Murmúrios correram pela mesa. Richard permaneceu impassível, mas outros membros do conselho pareciam perturbados. Que evidências? Perguntou o Dr. Santos, o conselheiro mais antigo. Felipe abriu sua pasta com dramaticidade calculada. Primeiro, a conveniência temporal. Rodrigo descobriu sobre a exigência do casamento em uma segunda-feira. Na quinta-feira seguinte, propôs casamento a uma funcionária da casa que precisava desesperadamente de R$400 mil para uma cirurgia dos filhos. Ele distribuiu documentos pela mesa. Segundo, a senhora Beatriz Santos trabalhou como empregada doméstica por 2 anos nesta mesma casa. Terceiro, o casamento aconteceu exatamente 7 dias após a proposta, sem noivado, sem cerimônia religiosa, sem festa tradicional. Circunstâncias não provam intenções, Marcos interveio. Ah, mas eu tenho mais. Felipe sorriu maliciosamente. Tenho documentação de que a senhora Santos procurou diversos hospitais nas últimas semanas, tentando conseguir financiamento para a cirurgia. Tenho gravações de ligações onde ela se desespera por não conseguir o dinheiro. Beatriz sentiu o sangue gelar. Como ele havia conseguido gravações de suas ligações? E, finalmente, Felipe continuou. Tenho evidências fotográficas de que este casamento é uma encenação. Quartos separados, interações puramente profissionais, nenhuma demonstração genuína de afeto. Ele espalhou as fotos na mesa, mas não eram as da noite anterior. Eram fotos dos primeiros dias,
quando eles ainda mantinham distância, quando as interações eram formais e frias. Rodrigo percebeu a estratégia. Felipe estava guardando as fotos íntimas como trunfo para outro momento. Essas fotografias foram tiradas sem consentimento e constituem invasão de privacidade. O advogado de Rodrigo protestou. Foram tiradas de área pública através de janelas abertas. O advogado de Felipe rebateu. Perfeitamente legais. Dr. Santos estudou os documentos. As evidências são circunstanciais, mas perturbadoras. Senhor Rodrigo, qual sua defesa? Rodrigo se levantou, respirando fundo. Era o momento da verdade. Minha defesa é simples. Sim, meu casamento com Beatriz começou como um acordo comercial. Gaspes audíveis ecoaram pela sala. Felipe sorriu triunfante. Mas, Rodrigo continuou, as melhores decisões da minha vida começaram como estratégias de negócio e se tornaram algo muito maior. Ele olhou diretamente para Beatriz. A verdade é que Beatriz e eu nos conhecemos há mais de 20 anos. Éramos melhores amigos quando crianças. Eu a perdi por causa de uma injustiça cometida por esta própria família. E quando a reencontrei, vi uma oportunidade de corrigir um erro antigo e resolver um problema presente. Que injustiça? Dr. Santos perguntou. Felipe ficou visivelmente tenso. Ele não esperava que Rodrigo fosse por esse caminho. Quando Beatriz tinha 12 anos, Rodrigo continuou. Ela foi vítima de uma tentativa de agressão sexual por parte de um membro desta família. Em vez de protegê-la, a família optou por expulsar ela e sua mãe para preservar a reputação do agressor. O silêncio na sala era ensurdecedor. Isso é uma acusação muito séria, Dr. Santos disse, e eu posso prová-la. Rodrigo olhou diretamente para Felipe. Tenho certeza de que as mesmas investigações que trouxeram Felipe até aqui também descobriram esse fato. Felipe estava pálido. Isso não tem relevância para a questão do casamento. Tem toda a relevância. Beatriz se levantou, falando pela primeira vez. Porque mostra que Rodrigo não está apenas casando comigo por conveniência. Está casando comigo por justiça. Ela caminhou ao redor da mesa, parando diante de Felipe. O senhor quer que eu admita que casei por dinheiro? Admito. Meus filhos autistas precisavam de uma cirurgia que eu jamais conseguiria pagar. Rodrigo me ofereceu uma saída. Então confessa que é uma farsa, Felipe exclamou. Não. Beatriz sorriu. Confesso que começou como necessidade e se tornou amor. Confesso que por 20 anos eu carreguei uma mágoa contra esta família e que Rodrigo não apenas curou essa mágoa, mas me mostrou que nem todos os alvarengas são iguais. Ela se virou para o conselho. Querem saber se nosso casamento é real? Perguntem a vocês mesmos. Um homem faria o que Rodrigo fez apenas por herança? Ele pagou pela cirurgia dos meus filhos antes mesmo de eu aceitar me casar com ele. Ele contratou os melhores especialistas, transformou 1/4 da casa dele em um ambiente terapêutico para crianças autistas, aprendeu linguagem de sinais para se comunicar melhor com eles. Marcos sorriu discretamente. Ele conhecia Rodrigo há anos e sabia que tudo isso era verdade. Mais importante, Beatriz continuou, perguntem-se, uma mulher sujeitaria seus filhos a viverem em uma casa com um homem que não ama? Arriscaria a estabilidade emocional deles por dinheiro? Doutor. Santos olhou para Richard Alvarenga. Richard, você conhece seu filho melhor que qualquer um aqui. Qual sua opinião? Richard se levantou lentamente. Conheço meu filho há 35 anos. Nunca o vi tão determinado a proteger alguém. Nunca o vi tão completo. Se isso é atuação, então ele deveria ter sido ator, não empresário. Pai. Rodrigo começou. Também, Richard continuou. Sei que Eduardo, meu sobrinho, tinha problemas com álcool e comportamento inadequado. Se algo aconteceu com Beatriz quando criança, isso explicaria muita coisa sobre por que ela e a mãe saíram tão abruptamente. Felipe se levantou violentamente. Vocês estão destruindo a reputação de um homem morto baseados em acusações sem prova. Na verdade, uma voz feminina disse da porta. Há provas. Todos se viraram.
Eleanor Alvarenga estava parada na entrada, segurando uma caixa pequena. Mãe? Rodrigo perguntou confuso. Eleanor entrou na sala, colocando a caixa sobre a mesa. Depois da nossa conversa esta manhã, resolvi procurar no sótão. Encontrei algumas coisas que meu cunhado Carlos deixou quando morreu. Ela abriu a caixa, revelando várias fitas cassete antigas. Carlos gravava tudo. Era uma obsessão dele, incluindo a conversa que teve com Eduardo na manhã seguinte àquela festa, quando Eduardo confessou o que havia tentado fazer com Beatriz. Felipe ficou lívido. Isso não pode ser usado. Claro que pode, o advogado de Rodrigo disse. É evidência de um crime admitido pelo próprio perpetrador. Eleanor inseriu uma das fitas em um gravador antigo que havia na sala. A voz de Carlos Alvarenga, morto há 15 anos, ecoou pela sala. Eduardo, me conta exatamente o que aconteceu ontem à noite. E então a voz de Eduardo, visivelmente embriagada ainda. Tio, foi um erro. A menina estava lá, sozinha, e eu tentei. Mas ela gritou, o Rodrigo apareceu. Você tentou abusar de uma criança de 12 anos? Eu estava bêbado, não sabia o que estava fazendo. Meu Deus, Eduardo. Eleanor parou a fita. Há mais 15 minutos desta conversa, incluindo Eduardo implorando para que o tio não contasse para ninguém e Carlos decidindo que seria melhor resolver o problema, mandando a menina e a mãe embora. O silêncio na sala era absoluto. Felipe tinha lágrimas nos olhos, não de tristeza, mas de raiva por ver seu último recurso destruído. Doutor. Santos olhou ao redor da mesa. Alguém mais tem alguma objeção ao casamento do Sr. Rodrigo? Ninguém se manifestou. Então declaro encerrada esta reunião. O casamento é considerado legítimo para todos os efeitos legais e corporativos. Depois que todos saíram, apenas Rodrigo, Beatriz, Eleanor e Felipe permaneceram na sala. Felipe, Rodrigo disse calmamente, aceito sua renúncia. Eu não renunciei. Então está demitido, por assédio moral, invasão de privacidade e tentativa de chantagem. Felipe juntou seus papéis com mãos tremendo de raiva. Isso não vai ficar assim. Vai sim, Eleanor disse friamente. Porque se você causar qualquer problema para meu filho ou para Beatriz, eu torno pública não apenas a confissão do Eduardo, mas também o fato de que você tentou usar chantagem para encobrir um crime contra uma criança. Felipe olhou para os três, percebendo que havia perdido completamente. Vocês vão se arrepender disso, ele disse finalmente saindo da sala. Quando ficaram sozinhos, Eleanor se aproximou de Beatriz. Obrigada, Beatriz disse. A senhora não precisava fazer isso. Precisava sim, porque há 20 anos eu falhei em proteger uma criança. Não vou falhar em proteger a mulher que ela se tornou. Eleanor saiu, deixando Rodrigo e Beatriz sozinhos na sala de reuniões. Acabou? Beatriz perguntou. Acabou. Eles se abraçaram e pela primeira vez desde que haviam se reencontrado, Beatriz se permitiu acreditar que talvez, apenas talvez, eles tivessem um futuro real juntos. Mas do lado de fora do prédio, Felipe Alvarenga fazia uma ligação para um número que não discava há anos. Alô, Jornal Nacional? Tem uma história que vai interessar vocês. É sobre os Alvarenga e um escândalo de família que eles tentaram encobrir. A guerra pode ter acabado na sala de reuniões, mas uma batalha muito maior estava prestes a começar na imprensa nacional. E desta vez, não haveria lugar para se esconder. Quinta-feira, 5 da manhã. Rodrigo foi acordado pelo toque insistente do celular. Eram Marcos e Dr. Helena ligando simultaneamente, suas vozes sobrepostas carregadas de urgência. Rodrigo, você viu as notícias? Marcos falava rapidamente. Felipe vazou tudo para a imprensa. Está em todas as emissoras. Rodrigo correu para a televisão da sala, Beatriz aparecendo atrás dele de roupão, ainda sonolenta, mas alerta ao perceber a tensão no ar. Escândalo sexual que abalou uma das famílias mais ricas do Brasil há 2 décadas. A repórter da Globo anunciava. Felipe Alvarenga,
primo do empresário Rodrigo Alvarenga, revelou com exclusividade ao Jornal Nacional evidências de que sua família encobriu uma tentativa de abuso sexual contra uma menor. Beatriz cobriu a boca com as mãos. Na tela, apareciam fotos antigas da mansão, arquivo de jornais sobre Eduardo Alvarenga e uma foto atual dela e Rodrigo saindo do cartório. Felipe deu entrevista coletiva às 4 da manhã. Marcos explicou pelo telefone. Está se apresentando como o denunciante corajoso que finalmente trouxe a verdade à tona. Esse maldito, Rodrigo rosnou. Ele distorceu toda a história. Na televisão, Felipe aparecia sentado em um estúdio, com ar de quem carregava o peso da verdade nos ombros. Foi muito difícil tomar essa decisão, ele dizia para a câmera. Mas quando vi meu primo usando uma vítima de abuso para um casamento de conveniência, soube que não podia mais ficar calado. Eduardo Alvarenga cometeu um crime terrível contra Beatriz Santos quando ela tinha apenas 12 anos. Minha família encobriu isso, e agora Rodrigo está explorando essa tragédia para benefício próprio. Ele está se fazendo de herói. Beatriz sussurrou, incrédula. A repórter continuava. Segundo Felipe Alvarenga, seu primo se aproveitou do desespero financeiro da vítima para forçá-la a um casamento falso, garantindo assim uma herança bilionária. O telefone tocou novamente. Era Eleanor, sua voz tensa. Rodrigo, preciso que vocês venham imediatamente para cá. A imprensa já está na nossa porta. Quando chegaram à mansão principal dos Alvarenga, em Pacaembu, o cenário era caótico. Dezenas de repórteres, câmeras de TV e curiosos se aglomeravam no portão. Helicópteros de emissoras sobrevoavam a propriedade. Senhor Rodrigo, é verdade que o senhor se casou por interesse? Gritavam os jornalistas. Senhora Beatriz, como se sente sendo explorada por seu trauma de infância? Rodrigo acelerou, passando pelos portões rapidamente e estacionando na garagem subterrânea. Eleanor os esperava na sala, acompanhada de Richard e uma equipe de advogados e consultores de crise. A situação está pior do que imaginávamos. Dr. Mendes, o consultor de crise, explicou. Felipe não apenas vazou a história, ele também forneceu documentos que sugerem que vocês planejaram tudo friamente. Contratos de casamento, e-mails sobre pagamentos médicos. Documentos que ele obteve ilegalmente, o advogado acrescentou. Isso não importa agora, Dr. Mendes continuou. A opinião pública já se formou. Rodrigo é visto como um empresário inescrupuloso que explorou uma vítima de abuso. Beatriz é vista como uma oportunista que vendeu sua tragédia. Beatriz se sentou pesadamente. Meus filhos, eles vão ver isso na escola. Já providenciei segurança para eles, Rodrigo disse imediatamente. Estão seguros. Precisamos de uma estratégia. Dr. Mendes continuou. Temos algumas opções. Negação total, que será difícil de sustentar. Admissão parcial com justificativas. Ou, Richard perguntou. Verdade completa. Contamos toda a história, incluindo o lado romântico que se desenvolveu. Isso pode funcionar? Eleanor perguntou. Depende de quão convincentes vocês forem e de quão unidos estiverem. Beatriz olhou para Rodrigo. Você está disposto a expor nossa vida privada completamente? Se for isso que precisamos fazer para proteger nossa família, sim. Nesse momento, Ana, a babá, entrou correndo na sala. Desculpem interromper, mas Gabriel está tendo uma crise. Ele viu vocês na televisão e ficou muito agitado. Beatriz se levantou imediatamente. Vou até ele. Eu vou junto, Rodrigo disse. Encontraram Gabriel no quarto, balançando para frente e para trás, as mãos cobrindo os ouvidos. Miguel estava sentado ao lado dele, tentando acalmá-lo com sua presença silenciosa. Gabriel, meu amor. Beatriz se ajoelhou ao lado do filho. Está tudo bem. Mamãe na TV, mamãe triste, pessoas gritando. Gabriel murmurava repetitivamente. Rodrigo se aproximou devagar, usando a linguagem de sinais que havia aprendido. Gabriel, você está seguro. Mamãe está bem. Gabriel olhou para ele, suas mãos gradualmente se acalmando. Rodrigo, papai? A pergunta pegou todos de surpresa.
Gabriel havia começado a se referir a Rodrigo como papai na semana anterior, mas sempre hesitante. Sim, Rodrigo respondeu sem hesitar, tanto em voz alta quanto em sinais. Papai está aqui. Pessoas ruins na TV? Algumas pessoas não entendem nossa família, Beatriz explicou suavemente. Mas nós nos amamos, e isso é o que importa. Gabriel gradualmente se acalmou, permitindo que Rodrigo o abraçasse. Miguel se juntou ao abraço, criando um momento de intimidade familiar no meio do caos. Eles precisam da cirurgia amanhã, Beatriz sussurrou para Rodrigo. Como vamos fazer com toda essa confusão? Doutora Helena já organizou tudo discretamente. Eles entrarão pelo subsolo do hospital. Ninguém vai perturbá-los. Nesse momento, Ana voltou correndo. Desculpem, mas tem uma pessoa na porta que diz que precisa falar urgentemente com a senhora Beatriz. Uma mulher mais velha. Quem é? Rodrigo perguntou. Disse que é Conceição Santos, sua mãe. Beatriz correu escada abaixo, encontrando sua mãe na sala, visivelmente nervosa, mas determinada. Mãe, como chegou aqui tão rápido? Peguei o primeiro voo de João Pessoa quando vi as notícias, Conceição respondeu abraçando a filha. Não podia deixar você enfrentar isso sozinha. Dona Conceição, Eleanor se aproximou respeitosamente. Muito prazer revê-la depois de tantos anos. Conceição estudou Eleanor com cuidado. Senhora Eleanor, não imaginei que nos encontraríamos novamente nestas circunstâncias. Nem eu. Mas quero que saiba que desta vez estou do lado da sua filha. Mãe, Beatriz disse, você não precisava vir. Temos tudo sob controle. Não, minha filha. Vocês não têm. Conceição abriu a bolsa, retirando um envelope amarelado. Porque há uma parte da história que vocês não conhecem. Todos se reuniram na sala. Conceição abriu o envelope, revelando cartas antigas e alguns documentos. Depois que saímos da casa há 20 anos, Eduardo me procurou várias vezes. Ele se sentia culpado pelo que havia feito. Mãe, Beatriz começou, deixe-me terminar. Ele me escrevia cartas pedindo desculpas, enviando dinheiro. Eu nunca respondi, mas guardei tudo. E tem mais uma coisa. Conceição retirou uma carta mais recente. Esta chegou 5 anos atrás, pouco antes de Eduardo morrer no acidente. Ele havia descoberto que você tinha filhos especiais e queria pagar pelo tratamento deles. Deixou instruções com um advogado. O que está dizendo? Rodrigo perguntou. Estou dizendo que existe um fundo fiduciário em nome dos seus netos, Beatriz. Eduardo deixou 2 milhões de reais para custear qualquer tratamento que Gabriel e Miguel precisassem. O silêncio na sala era absoluto. Por que nunca me contou? Beatriz perguntou chocada. Porque você nunca teria aceito o dinheiro de Eduardo. E porque eu mesma só soube do valor exato quando o advogado me ligou ontem, depois de ver as notícias. Dr. Mendes se inclinou para a frente. Dona Conceição, tem os documentos desse fundo? Tenho. Ela entregou uma pasta. O advogado disse que sempre esteve disponível, mas que Beatriz nunca foi procurá-lo porque não sabia que existia. Rodrigo olhou para Beatriz, as implicações se tornando claras. Se esse dinheiro sempre existiu, ele começou. Então nossa história muda completamente, Beatriz completou. Não me casei com você por necessidade financeira. Eleanor se levantou. Dr. Mendes, isso muda nossa estratégia? Muda tudo. Se conseguirmos provar que Beatriz sempre teve acesso aos recursos necessários para a cirurgia dos filhos, mas escolheu se casar com Rodrigo mesmo assim. Prova que foi por amor, Richard completou. Conceição sorriu pela primeira vez desde que chegara. Não é coincidência que o destino trouxe você de volta para esta família, minha filha. Às vezes, as histórias precisam de 20 anos para encontrar seu final correto. Naquela tarde, uma coletiva de imprensa foi convocada no salão principal da mansão. Rodrigo e Beatriz, de mãos dadas, enfrentaram as câmeras de todo o país. Viemos aqui hoje para contar a verdade completa. Rodrigo começou. Sim, nosso casamento começou como um acordo, mas não pelos motivos que Felipe alegou.
Beatriz assumiu a palavra. Descobrimos hoje que meus filhos sempre tiveram acesso a recursos para suas necessidades médicas, através de um fundo deixado por Eduardo Alvarenga. Nunca soube desse dinheiro até esta manhã. Então por que se casaram? Uma repórter perguntou. Porque quando nos reencontramos depois de 20 anos, Rodrigo respondeu, descobrimos que o amor da infância nunca havia realmente desaparecido. O acordo foi apenas uma desculpa para ficarmos juntos. E quanto às acusações de Felipe? Felipe está tentando se redimir de 20 anos de silêncio, Beatriz explicou. Ele sabia o que Eduardo havia feito e nunca disse nada. Agora está usando nossa história para se fazer de herói. Mas vocês admitem que houve transação financeira? Sim, Rodrigo disse. Porque quando você ama alguém, quer resolver os problemas dela. Se Beatriz não soubesse do fundo de Eduardo, eu teria ficado feliz em pagar pela cirurgia. Não por obrigação, mas por amor. Dr. Mendes mostrou os documentos do fundo fiduciário às câmeras. Como podem ver, a senhora Beatriz sempre teve acesso independente aos recursos necessários. Sua escolha de se casar com o Sr. Rodrigo foi emocional, não financeira. A repórter mais agressiva insistiu. Mas isso não é conveniente demais? Descobrirem esse dinheiro justamente agora? Conceição se aproximou do microfone. Jovem, eu guardei essas cartas e documentos por 20 anos. Se quer questionar minha honestidade, tem todo o direito. Mas não questione o amor da minha filha. Após a coletiva, enquanto a família se reunia para jantar, o clima era de alívio cauteloso. As primeiras reações da imprensa pareciam mais favoráveis. Acho que conseguimos, doutor. Mendes disse. A história da redenção de Eduardo, combinada com o romance de vocês, é muito mais palatável que a versão do Felipe. E agora? Beatriz perguntou. Agora vocês vivem suas vidas, Eleanor respondeu. Como uma família de verdade. Gabriel e Miguel desceram para o jantar, ainda sem entender completamente o que estava acontecendo, mas sentindo que a tensão havia diminuído. Mamãe feliz? Gabriel perguntou. Sim, meu amor. Mamãe está feliz. Papai também feliz? Rodrigo sorriu, puxando Gabriel para o colo. Papai está muito feliz. Naquela noite, depois que todos foram dormir, Rodrigo e Beatriz saíram para o terraço, olhando para as luzes da cidade. Amanhã é a cirurgia, ela disse. E depois disso vocês ficam bem para sempre. E nós? Ficamos bem para sempre também? Rodrigo a puxou para mais perto. Bia, você ainda tem dúvidas? Não sobre meus sentimentos, mas sobre os seus. Quando toda essa confusão acabar, quando não houver mais drama, mais escândalo, você ainda vai me querer? Rodrigo parou e a encarou seriamente. Você quer saber qual foi o momento que eu soube que te amava de verdade? Qual? Quando vi você defendendo Gabriel hoje de manhã. Quando vi como você o protegeu, como fez dele se sentir seguro no meio do caos. Naquele momento, eu soube que queria passar o resto da vida protegendo vocês três. Três. Você, Gabriel e Miguel, minha família. Beatriz sentiu lágrimas nos olhos. Rodrigo. E se você quer mais provas, ele continuou, lembre-se que eu tive várias oportunidades de desistir nos últimos dias. Quando Felipe ameaçou, quando meus pais questionaram, quando a imprensa atacou, mas não desisti. Porque não posso desistir de você. Eles se beijaram sob as estrelas de São Paulo. E pela primeira vez desde que tudo começou, Beatriz se permitiu acreditar completamente que o conto de fadas era real. Mas o que nenhum dos dois sabia era que do outro lado da cidade, Felipe Alvarenga estava reunido com um grupo de investidores internacionais apresentando um plano para uma aquisição hostil da Alvarenga Holdings. A história de amor estava apenas começando, mas a guerra pelos negócios da família ainda tinha uma última batalha a ser travada. E desta vez, Felipe não estava lutando sozinho. Sexta-feira, 4 da manhã. O Hospital Albert Einstein estava silencioso nos corredores do centro cirúrgico, mas no quarto 1205, ninguém havia dormido. Beatriz caminhava nervosamente de um lado para o outro,
enquanto Rodrigo tentava distrair Gabriel e Miguel com jogos no tablet. Mamãe, por que você está com medo? Gabriel perguntou, notando a ansiedade dela. Não é medo, meu amor. É expectativa. Depois da cirurgia de hoje, vocês vão conseguir se comunicar ainda melhor conosco. Doutor. Helena entrou no quarto, seguida pela equipe médica. Bom dia, família. Estão prontos? Miguel, que raramente falava, surpreendeu a todos. Vamos ficar mais espertos? Vocês já são muito espertos, doutora Helena sorriu. Vamos apenas ajudar seus cérebros a organizarem melhor os pensamentos. Enquanto os meninos eram preparados para a cirurgia, Rodrigo recebeu uma ligação urgente de Marcos. Rodrigo, precisamos conversar, agora. Marcos, estou no hospital com as crianças. É sobre Felipe. Ele não desistiu. Na verdade, ficou pior. Rodrigo saiu para o corredor. O que descobriu? Ele reuniu um consórcio de investidores chineses e árabes. Estão oferecendo 40% acima do valor de mercado para comprar todas as ações disponíveis da Alvarenga Holdings. Isso é impossível. A família controla 60%, controla 51%. Felipe tem acesso a 9% através de fundos que ele administra para primos distantes. Se conseguir mais 40% dos acionistas minoritários, ele assume o controle da empresa. Rodrigo sentiu o chão desaparecer sob seus pés. A reunião extraordinária está marcada para segunda-feira às 9 da manhã. Se ele conseguir os votos, ele me demite como CEO e assume o controle de tudo. Rodrigo voltou para o quarto onde Beatriz estava se despedindo dos meninos antes de eles irem para a cirurgia. Mamãe te ama muito. Ela sussurrava, beijando a testa de cada um. Papai também ama, Gabriel disse, estendendo os braços para Rodrigo. Naquele momento, vendo seus filhos prestes a entrar numa cirurgia delicada, a empresa pareceu secundária. Rodrigo abraçou os dois meninos com força. Papai e mamãe estarão aqui quando vocês acordarem. Promete? Miguel perguntou. Prometo. As 6 horas de cirurgia foram as mais longas da vida de Beatriz. Ela e Rodrigo se revezavam entre caminhar pelos corredores, tomar café ruim da máquina e tentar ler revistas sem conseguir se concentrar. Você está preocupado com alguma coisa além da cirurgia? Beatriz observou durante a 5ª hora. Rodrigo hesitou, mas decidiu contar sobre Felipe e a ameaça à empresa. Se ele conseguir o controle, vai me demitir e provavelmente desfazer tudo o que construímos juntos. E nossa herança? Se eu não estiver mais casado no meu aniversário, ou se não for mais CEO, Felipe pode argumentar que as cláusulas não foram cumpridas. Beatriz segurou a mão dele. Então vamos lutar, como sempre fizemos. Bia, você não entende. Se perdemos a empresa, perdemos tudo. A casa, a estabilidade, os recursos para cuidar dos meninos. Rodrigo. Ela o forçou a olhá-la nos olhos. Seus filhos estão passando por uma cirurgia para terem uma vida melhor. Sua esposa te ama independentemente do tamanho da sua conta bancária. Sua família está unida. Isso não é perder tudo. Isso é ter tudo. Antes que ele pudesse responder, doutora Helena apareceu, ainda usando a roupa cirúrgica, mas sorrindo. A cirurgia foi um sucesso completo. As conexões neurais foram estabelecidas perfeitamente. Nas próximas semanas, vocês vão notar uma melhora significativa na comunicação e no processamento sensorial dos meninos. Beatriz desabou em lágrimas de alívio. Rodrigo a abraçou, sentindo pela primeira vez em dias que algo havia dado certo. Quando podemos vê-los? Em 2 horas, quando acordarem da anestesia. Mas posso adiantar que os primeiros sinais já são muito promissores. Domingo à noite, na mansão dos Alvarenga, a família estava reunida para o que poderia ser sua última noite juntos naquela casa. Gabriel e Miguel, ainda com curativos pequenos nas cabeças, estavam visivelmente mais alertas e comunicativos. Papai Rodrigo, Gabriel disse com clareza inédita, por que todo mundo está triste? Era a primeira vez que ele formulava uma pergunta complexa tão claramente. Não estamos tristes, meu amor. Estamos pensando. Pensando no quê?
Miguel perguntou, também com uma articulação muito melhor. Beatriz se ajoelhou na altura dos meninos. Lembram que eu expliquei que às vezes famílias precisam se mudar? Vamos embora daqui? Gabriel perguntou. Talvez. Mas o que importa é que vamos ficar juntos. Miguel olhou ao redor da sala, depois para Rodrigo. Eu gosto daqui. Gosto do papai Rodrigo. Gosto da vovó Eleanor. Era a frase mais longa que Miguel havia dito na vida. Eleanor, que estava ouvindo da porta, entrou na sala com lágrimas nos olhos. Eu também gosto de vocês, meus netinhos. Richard apareceu atrás dela, carregando uma pasta de documentos. Rodrigo, preciso conversar com você. No escritório, Richard abriu a pasta sobre a mesa. Passei o fim de semana revisando todos os documentos da empresa, procurando alguma brecha que Felipe possa estar ignorando. E encontrou? Encontrei algo melhor. Encontrei uma cláusula que nosso próprio advogado havia esquecido. Richard apontou para um parágrafo específico no testamento do avô. Lê isso aqui. Rodrigo leu em voz alta. Se qualquer membro da família tentar usar informações privilegiadas ou posição corporativa para prejudicar pessoalmente outro herdeiro, automaticamente perde todos os direitos sobre as ações familiares. Felipe usou sua posição na empresa para contratar investigadores privados, acessar arquivos confidenciais e vazar informações para a imprensa. Richard explicou. Tudo com o objetivo de prejudicar você pessoalmente. Isso significa que Felipe não só perdeu o direito de contestar seu casamento, como perdeu o direito às próprias ações. Os 9% que ele controla reverteram automaticamente para o patrimônio principal. Rodrigo sentiu uma onda de alívio e esperança. Tem certeza disso? Tenho 3 advogados confirmando. E mais, como você manteve sua integridade e protegeu a família durante todo esse processo, o testamento também especifica que você ganha acesso antecipado a mais 20% das ações que só receberiam aos 40 anos. Isso me dá 70% de controle absoluto da empresa. Felipe pode reunir todos os investidores internacionais que quiser. Nunca vai conseguir maioria. Segunda-feira, 9 da manhã. A sala de reuniões da Alvarenga Holdings estava lotada como nunca. Além do conselho habitual, havia representantes dos investidores chineses e árabes, advogados internacionais e até alguns jornalistas econômicos que haviam conseguido acesso. Felipe entrou confiante, cumprimentando os investidores estrangeiros com sorrisos largos. Ele havia passado o fim de semana garantindo que tinha os votos necessários. Rodrigo e Beatriz entraram juntos, ela usando um terno executivo que a fazia parecer perfeitamente à vontade naquele ambiente empresarial. Bom dia, Felipe começou, assumindo o controle da reunião. Estamos aqui para votar uma mudança de liderança na Alvarenga Holdings. Como todos sabem, tenho o apoio de investidores internacionais dispostos a injetar $2 bilhões na empresa. Dr. Santos, o presidente do conselho, olhou para Rodrigo. Rodrigo, gostaria de se defender? Na verdade, Rodrigo sorriu. Gostaria de parabenizar Felipe por sua iniciativa. É sempre bom ver um membro da família tão empreendedor. Felipe franziu a testa, não esperando essa reação. Mas, Rodrigo continuou, antes de votarmos qualquer coisa, gostaria que nosso advogado esclareça uma questão legal importante. O advogado da família se levantou, lendo diretamente do testamento. Se qualquer membro da família tentar usar informações privilegiadas ou posição corporativa para prejudicar pessoalmente outro herdeiro, automaticamente perde todos os direitos sobre as ações familiares. Felipe empalideceu. Isso não se aplica ao uso de recursos da empresa para contratar investigadores privados contra um familiar? O advogado perguntou. Não se aplica ao acesso não autorizado a arquivos pessoais de funcionários? Não se aplica ao vazamento de informações confidenciais para a imprensa? Eu estava protegendo a empresa. Estava protegendo seus próprios interesses, Dr. Santos disse friamente. E no processo, violou tanto a cláusula do testamento quanto várias leis corporativas. O advogado continuou.
Como resultado, Felipe Alvarenga perdeu todos os direitos acionários na Alvarenga Holdings. Suas ações foram revertidas ao controle de Rodrigo Alvarenga. Os investidores internacionais se entreolharam, claramente perturbados. Sem as ações de Felipe, não havia possibilidade de aquisição. Além disso, o advogado acrescentou, por ter mantido a integridade familiar durante esse período de crise, Rodrigo Alvarenga recebe acesso antecipado a 20% adicionais de ações, conforme especificado no testamento. Felipe se levantou violentamente. Isso é uma armação. É justiça, Eleanor disse da porta onde havia aparecido com Conceição e as crianças. Gabriel e Miguel correram para Rodrigo e Beatriz, ainda se adaptando à nova clareza mental que a cirurgia havia proporcionado. Papai ganhou? Gabriel perguntou com um vocabulário surpreendentemente amplo. Papai sempre ganha quando luta pelo que é certo, Beatriz respondeu. 3 meses depois, a mansão dos Alvarenga havia se transformado completamente. O quarto das crianças agora tinha equipamentos terapêuticos de última geração, mas também brinquedos espalhados por toda parte. A biblioteca havia sido parcialmente convertida em uma sala de estudos onde Gabriel e Miguel faziam seus exercícios de comunicação com terapeutas especializados. Beatriz estava no escritório, agora decorado com fotos da família, revisando os relatórios da fundação que haviam criado para crianças com necessidades especiais. A Fundação Eduardo Alvarenga já atendia mais de 200 famílias em São Paulo. Como estão os números? Rodrigo perguntou, entrando com 2 xícaras de café. Excelentes. A fundação vai conseguir pagar por 50 cirurgias como a dos meninos este ano. Eduardo ficaria orgulhoso, Rodrigo disse, sentando-se ao lado dela. Acho que sim. Às vezes as pessoas merecem uma segunda chance de fazer o bem, mesmo que seja postumamente. Eles foram interrompidos por Gabriel correndo para o escritório, segurando um desenho. Mamãe! Papai! Olhem o que desenhei! O desenho mostrava 4 figuras de mãos dadas, uma mulher de cabelos cacheados, um homem alto e 2 crianças pequenas. Acima, em letras tortas mas legíveis, estava escrito, Minha família. Está lindo, meu amor, Beatriz disse abraçando o filho. É para mostrar que somos uma família de verdade agora. Gabriel explicou com a articulação clara que ainda o surpreendia todos os dias. Miguel apareceu na porta, carregando um livro. Papai Rodrigo, você pode ler para nós? Claro que posso. Naquela noite, depois de colocar as crianças para dormir, Rodrigo e Beatriz caminharam pelos jardins da mansão. Era exatamente 1 ano desde que ele havia descoberto a cláusula do testamento que mudou tudo. Tem algum arrependimento? Ele perguntou. Sobre o quê? Sobre como tudo aconteceu. O casamento de conveniência, o drama, a exposição na mídia. Beatriz parou de caminhar e se virou para ele. Rodrigo, você sabe qual é a diferença entre um conto de fadas e a vida real? Qual? Nos contos de fadas tudo é perfeito desde o início. Na vida real as pessoas precisam lutar pelo final feliz. E você acha que conseguimos nosso final feliz? Acho que conseguimos nosso começo feliz, ela corrigiu. O final ainda está sendo escrito. Rodrigo a puxou para mais perto. Senhora Beatriz Alvarenga, você aceitaria renovar os votos comigo? Desta vez por todas as razões certas? Senhor. Rodrigo Alvarenga, ela sorriu. Aceito, mas só se for uma cerimônia pequena, só para a família. Incluindo vovó Eleanor e vovô Richard. Incluindo vovó Eleanor e vovô Richard. E Gabriel e Miguel como pajens. E Gabriel e Miguel como pajens. Quando se beijaram sob as estrelas, era difícil acreditar que apenas 1 ano antes, eles eram apenas um patrão desesperado e uma empregada em apuros. Agora eram uma família real, construída sobre bases sólidas de amor, confiança e segundas chances. No quarto das crianças, Gabriel sussurrou para Miguel antes de dormir. Mano, você acha que nossa família vai ficar junta para sempre? Miguel, que ainda falava menos que o irmão, mas com muito mais clareza que antes, respondeu. Acho que sim. Papai e mamãe se olham do jeito que as pessoas se olham nos filmes felizes. E nas histórias dos filmes felizes,
As famílias que lutam juntas, permanecem juntas. 2 anos depois, na mesma sala onde haviam assinado o primeiro contrato de casamento, Rodrigo e Beatriz estavam novamente rodeados de papéis. Mas desta vez, eram documentos muito diferentes. Planos arquitetônicos para a nova sede da Fundação Eduardo Alvarenga, relatórios de progresso dos gêmeos, que agora estavam em escola regular com acompanhamento especializado, e uma certidão de nascimento. Isabela Conceição Alvarenga. Rodrigo leu o nome da filha recém-nascida que dormia no berço ao lado da mesa. 7 libras, 2 onças de perfeição. Ela tem seus olhos, Beatriz observou, ainda se recuperando do parto. E sua determinação. Olha como ela segura meu dedo. Gabriel e Miguel entraram correndo, ainda de uniformes da escola. Posso segurar a Isabela? Gabriel perguntou. Com cuidado, Beatriz orientou, ajudando o filho de 9 anos a segurar a irmãzinha. Ela é pequena, Miguel observou, mas vai crescer forte como nós. Vai sim, Rodrigo concordou, e vai ter os melhores irmãos do mundo para protegê-la. Eleanor apareceu na porta, carregando uma bandeja de chá. Aos 68 anos, ela havia se transformado na avó mais dedicada de São Paulo. Como está nossa princesinha hoje? Perfeita, como sempre, Beatriz respondeu. E como estão os planos para a inauguração da nova sede da fundação? Tudo encaminhado para o mês que vem, Rodrigo disse. Vamos conseguir atender 1000 famílias por ano. Eleanor sorriu. Seu avô ficaria orgulhoso de ver como você transformou o legado da família. Todos nós transformamos, Rodrigo corrigiu, olhando para sua esposa e filhos. Às vezes as maiores fortunas não são medidas em dinheiro. Naquela noite, enquanto a família jantava junta na cozinha, Beatriz havia insistido que não precisavam de jantares formais todos os dias. Gabriel fez uma pergunta que pegou todos de surpresa. Papai, mamãe, vocês vão me contar a história real de como se conheceram quando eu crescer? Rodrigo e Beatriz se entreolharam. Que história real? Beatriz perguntou, fingindo inocência. A verdadeira. Não essa versão romântica que vocês contam para todo mundo. Miguel riu. Gabriel sempre sabe quando os adultos estão escondendo alguma coisa. Está bem, Rodrigo disse finalmente. Quando vocês fizerem 18 anos, contamos a história completa, incluindo a parte sobre contratos e acordos comerciais. E sobre o vovô Eduardo? Gabriel perguntou. E sobre o vovô Eduardo? Beatriz confirmou. A parte triste e a parte sobre como ele tentou se redimir. E sobre como o tio Felipe era malvado, Miguel acrescentou. Felipe não era malvado, Rodrigo explicou pacientemente. Ele só estava confuso sobre o que era mais importante na vida. E agora ele sabe? Gabriel perguntou. Agora ele mora na Europa e tem sua própria empresa pequena. Às vezes as pessoas precisam perder tudo para descobrir o que realmente vale a pena. Isabela começou a chorar no andar de cima e Beatriz se levantou para atendê-la. Eu vou, Rodrigo disse. Você termina de jantar. Enquanto ele subia as escadas, Beatriz observou seus filhos terminando a refeição e conversando sobre os planos para o dia seguinte. Gabriel queria mostrar o projeto de ciências para a turma. Miguel havia sido escolhido para ler um poema na apresentação da escola. Eram cenas simples de uma família comum. Mas para alguém que havia passado anos lutando sozinha, cada momento era um milagre. Quando Rodrigo voltou com Isabela no colo, a bebê finalmente dormindo, ele encontrou Beatriz limpando a mesa enquanto os meninos faziam lição de casa na sala. Está pensando em quê? Ele perguntou, notando a expressão contemplativa dela. Em como 7 meses podem mudar uma vida inteira. Nossos 7 meses de contrato? Não. Os 7 meses que levaram para entendermos que não era mais um contrato. Rodrigo colocou Isabela no berço portátil na cozinha e abraçou sua esposa por trás. Sabe o que eu acho? O quê? Acho que algumas histórias são tão improváveis que só poderiam ser verdadeiras. Às vezes, as histórias mais impossíveis são as que mais nos ensinam sobre o que realmente importa na vida.
Beatriz e Rodrigo descobriram que o amor verdadeiro não surge apenas dos momentos perfeitos, mas das escolhas que fazemos quando tudo parece dar errado. Eles aprenderam que família não é só quem nasce junto, mas quem escolhe ficar junto. E que as segundas chances existem para quem tem coragem de lutar por elas. Se essa história te tocou de alguma forma, lembre-se, em algum lugar do mundo, alguém está passando pelo momento mais difícil da vida, sem saber que pode estar a apenas um encontro de distância da reviravolta que mudará tudo. O amor tem seus próprios planos, e eles raramente seguem nossas expectativas. Mas quando chegam, valem cada momento de incerteza que os precederam.